A luz do dia entrava aos jatos pela janela do quarto, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Danny Holt abriu os olhos lentamente, o corpo ainda pesado pelo sono. O cheiro de café queimado e torrada invadia o pequeno apartamento. Ele se arrastou para fora da cama, as costas doloridas de outra noite dormindo no sofá. No corredor, Molly, de 10 anos, já vestia seu uniforme escolar, as meias desiguais e o cabelo castanho preso de qualquer jeito. Pai, estou atrasada de novo, ela reclamou, mascando um pedaço de torrada. Danny sorriu, apesar do cansaço. Estes eram seus momentos favoritos, os raros instantes de normalidade entre as tempestades de sua vida. Pai, você roubou outro carro? Molly perguntou entre colheradas de cereal. Danny suspirou, a pergunta ecoando como uma agulha em seu peito. Ele se ajoelhou, colocando as mãos nos ombros da filha. Molly, eu não roubo carros, ele disse, sua voz grave carregada de paciência. Eu os recupero. Há uma diferença. Quando as pessoas não pagam suas dívidas. Os bancos mandam você buscá-los, ela completou, rolando os olhos. Era uma conversa que tinham tido inúmeras vezes, mas Danny insistia. Queria que ela entendesse que ele não era um criminoso, apenas um homem fazendo um trabalho necessário. O estacionamento do shopping cheirava a gasolina e borracha queimada. Danny avistou o BMW Série 3 preto estacionado longe dos outros carros, exatamente como descrito nos documentos. Suas mãos, calejadas por anos de volantes e ferramentas, abriram a pasta com a ordem de recuperação. Quando o alarme do carro silenciou sob seu toque hábil, ele sentiu a familiar adrenalina do trabalho bem feito. Mas então uma sombra se alongou sobre ele. Posso ajudá-lo? Uma voz áspera perguntou. Danny se virou lentamente, mostrando os documentos. Sinto muito, senhor, mas este veículo não pertence mais a você. O escritório cheirava a café velho, fumaça de cigarro e suor. Danny jogou as chaves do BMW na mesa de Tony, que as pegou com um aceno. O Lincoln está lá fora, Danny anunciou. Os outros recuperadores, Marty, Carla e os outros, zombaram gentilmente. Por que Danny sempre fica com os carros bons? Alguém brincou. Porque ele é o único que os traz de volta inteiros, Tony respondeu, cuspindo em um copo de isopor. Era um ritual familiar, o cheiro de gasolina e camaradagem enchendo o espaço apertado. Danny sorriu, mas seus olhos permaneceram vigilantes. Ele sempre sentiu que a sorte deles poderia mudar a qualquer momento. Marty, o mais meticuloso do grupo, franziu a testa enquanto comparava a ordem de recuperação com a documentação do BMW. Seus dedos gorduchosos apontaram para os números. Ei, Danny, ele chamou, sua voz carregada de preocupação. O número do chassi não confere com a papelada. Danny pegou os documentos, seus olhos escaneando rapidamente os detalhes. Uma sensação fria subiu por sua espinha. Deve ser um erro de digitação, ele sugeriu, mas a semente da dúvida estava plantada. Em seu negócio, erros de papelada podiam significar a diferença entre uma recuperação legal e sequestro de veículo. A porta do escritório se abriu com força, batendo contra a parede. 2 homens internos caros, mas com olhos de predador, entraram. O ar, antes preenchido por brincadeiras descontraídas, ficou instantaneamente pesado. Posso ajudá-los? Tony perguntou, sua postura mudando de relaxada para defensiva. O homem mais alto sorriu, um gesto vazio que não alcançou seus olhos. Viemos buscar um BMW, ele disse suavemente. Danny observou, seus instintos gritando. Estes não eram os típicos donos de carros irritados, estes homens eram profissionais, e o perigo emanava deles como calor. O primeiro tiro ecoou como um trovão no espaço confinado. Tony caiu para trás, uma flor escarlate florescendo em seu peito. O mundo desacelerou para Danny enquanto testemunhava o horror se desenrolar. Os homens nos ternos moviam-se com eficiência mortal, suas armas cuspidas de fogo metal. Marty gritou algo, uma oração ou um palavrão, antes de cair sobre a mesa, espalhando papéis manchados de vermelho. O cheiro de pólvora e sangue encheu o ar, um perfume acre que Danny sabia que nunca esqueceria. Ele se jogou atrás de um arquivo de metal, seu coração batendo como um tambor enlouquecido em seu peito. O cheiro atingiu Danny primeiro, aquele odor metálico doce e pesado de sangue que ele conhecia muito bem de acidentes de trânsito. Ele entrou no escritório, suas botas pisando em poças vermelhas e vidros quebrados.
Meu Deus! Ele sussurrou para o silêncio. Então as luzes azuis e vermelhas preencheram o estacionamento através das janelas. Mãos no ar! Uma voz gritou. Danny levantou lentamente as mãos, seu cérebro processando a cena de pesadelo. Tony, Marty, Carla, todos mortos. E ele estava aqui, sozinho no meio do massacre, as mãos limpas, mas o coração sujo de culpa por ter sobrevivido. Enquanto isso, em um bairro tranquilo, uma mulher jovem subia os degraus da casa de Danny. Ela ajustou sua blusa, tentando parecer confiante. A porta se abriu, revelando Molly com seus olhos curiosos. Você deve ser a substituta da senhora Johnson, a menina disse, avaliando a recém-chegada. Sim, eu sou Lisa. A mulher sorriu, mas seus olhos percorreram o corredor atrás de Molly, observando, avaliando. Algo em sua postura era muito rígido para uma simples babá, seus movimentos muito precisos, seus olhos muito atentos. As algemas fecharam-se em torno dos pulsos de Danny com um clique frio e final. Enquanto os policiais o levavam para a viatura, ele viu seu reflexo nos vidros escuros, um homem acuado, um sobrevivente em um mar de mortos. Então ele se lembrou. Molly. Pura adrenalina explodiu em suas veias. Com um movimento fluido nascido de desespero, ele empurrou o policial contra o carro, as algemas caindo no chão com um tilintar metálico. Ele correu, não para a liberdade, mas em direção ao único farol em seu mundo despedaçado, sua filha. O carro de Shannon cheirava a perfume barato e café com leite. Danny entrou subitamente, a porta do passageiro abrindo-se com um rangido. Dirija, ele ordenou, sua voz um rosnado baixo. A mulher debateu-se, seus olhos arregalados de terror. Por favor, não me machuque, ela suplicou. Danny respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Eu só preciso de ajuda, ele disse, sua voz suavizando-se ligeiramente. Eles têm minha filha. Algo na dor crua em sua voz fez Shannon parar de lutar. Ela colocou o carro em marcha, suas mãos trêmulas no volante. A sala de interrogatório era fria e estéril. O ar cheirava a desinfetante e mentiras. Os agentes especiais Hall e Martin colocaram fotografias na mesa, os corpos no escritório da Repo, close o PS das feridas. Os chamados chocolates, Martin começou, tocando uma das fotos, são na verdade componentes de mísseis nucleares miniaturizados. Danny sentou-se imóvel, as palavras ecoando em sua mente. Mísseis nucleares. Ele havia transportado armas de destruição em massa no porta-malas de um BMW, pensando que eram doces contrabandeados. A realidade se desfez em torno dele. As luzes da cidade riscaram as janelas do carro em listras coloridas, enquanto Danny cortava o trânsito. Eles estão atrás de nós, Shannon gritou, segurando o painel com força. Danny olhou no espelho retrovisor. Os faróis dos federais persistiam como olhos famintos. Ele cortou bruscamente para a direita, entrando em um beco escuro que cheirava a lixo e urina. Os pneus gritaram contra o asfalto, o som ecoando entre os prédios altos. Cada curva, cada aceleração, era um cálculo desesperado. Sua vida, a de Shannon, e principalmente a de Molly, dependendo de cada decisão. O armazém abandonado cheirava a mofo e sal marinho. Shannon pressionou um pano contra o ferimento no braço de Danny, seus dedos manchados de vermelho. Por que você está me ajudando? Ele perguntou, sua voz rouca pela dor. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo a fraca luz que entrava pelas tábuas soltas. Porque acredito em você, ela sussurrou. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo no telhado de metal como balas. Danny fechou os olhos, sentindo o peso de cada vida perdida no escritório. Sua inocência tinha um preço, e ele estava determinado a pagá-lo. Danny espalhou os documentos recuperados do BMW no chão de concreto. Recebido de estacionamento, notas fiscais, um cartão de visita. Seus dedos pararam em um recibo do Hotel Berlim. Shannon, olhe isso, ele disse, sua voz carregada de descoberta. Todas as vezes que ele estacionou, sempre no mesmo lugar, sempre pagando em dinheiro. Os pedaços começaram a se encaixar em sua mente. O BMW, os mísseis, o hotel. Ele não era apenas um homem inocente preso em uma conspiração. Ele era a chave para desvendá-la. Os agentes Hall e Martin encontraram Danny no armazém, suas silhuetas preenchendo a porta. Senhor Holt, você está em posse de propriedade do governo, Hall anunciou,
sua voz ecoando no espaço vazio. Mas então Marty acrescentou: mas podemos fazer um acordo. Eles explicaram a teia. Contrabando de tecnologia, agentes estrangeiros, uma rede que se estendia além das fronteiras. Danny ouviu, seu cérebro processando a escala monstruosa. Ele não estava apenas lutando por sua vida. Estava involuntariamente no centro de uma guerra silenciosa. O armazém onde mantinham Molly cheirava a óleo e medo. Danny moveu-se entre as sombras, cada passo uma oração silenciosa. Quando ele a viu, amarrada a uma cadeira, mas ilesa, algo se partiu dentro dele. Pai, ela sussurrou, seus olhos enormes em seu rosto pálido. Ele cortou as cordas, suas mãos trêmulas. Estou aqui, Molly Gell, ele murmurou, puxando-a para um abraço. Mas então as luzes se acenderam, revelando Wise e seus homens. A fuga seria muito mais difícil do que ele imaginara. Wise riu, um som oco e sem humor. Você realmente acha que é o herói desta história? Ele zombou. Então ele revelou a verdade mais profunda. Os federais não queriam impedir o contrabando, queriam controlá-lo. Às vezes, para manter o equilíbrio, você precisa armar ambos os lados, Wise explicou, sua voz quase conversacional. Danny segurou Molly mais perto, seu mundo desmoronando em camadas de decepção. Ele não estava apenas lutando contra criminosos, estava lutando contra o próprio sistema que deveria protegê-lo. O armazém tornou-se um campo de batalha improvisado. Danny empurrou Molly para trás de um container, seus olhos encontrando os dela por um segundo precioso, uma promessa silenciosa de que tudo ficaria bem. Então ele se virou para Wise, sua raiva finalmente encontrando foco. Os tiros ecoaram como fogos de artifício mortais, cada explosão um ponto de exclamação em sua fúria. Danny moveu-se por instinto, anos de experiência nas ruas endurecendo em cada esquiva, cada contra-ataque. Não era mais sobre sobreviver, era sobre acertar as contas. Quando Wise mirou em Molly, o mundo desacelerou para Danny. Ele viu o dedo no gatilho, o cano da arma, os olhos determinados de seu inimigo. Sem pensar, ele se jogou na frente, sentindo o impacto como um pontapé de mula em seu peito. O som do tiro foi abafado, distante. Ele caiu de joelhos, o sabor do sangue enchendo sua boca. Pai! Molly gritou, sua voz chegando a ele como se através da água. Mas através da dor, ele viu sua oportunidade. Wise estava distraído, convencido de sua vitória. Com suas últimas forças, Danny pegou uma barra de metal e girou. O golpe atingiu Wise no joelho com um estalo satisfatório de osso quebrando. O grito do homem ecoou no armazém, sua arma caindo no chão. Danny cambaleou, seu próprio sangue escorrendo, mas permaneceu de pé. É por Tony, ele sussurrou, caindo sobre Wise, e por Marty, e por Carla. Cada nome era um socaco, um epitáfio para amigos perdidos. Quando os federais finalmente invadiram, encontraram Danny ainda segurando o homem inconsciente, Molly segurando sua mão. Acabou de assistir Dívida de Sangue. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história intensa. Ative o sininho para ser notificado quando sair novo conteúdo. Deixe seu like se ficou na ponta da cadeira até o final. Nos comentários, qual momento te prendeu mais? A cena do massacre no escritório ou o resgate final da Molly? Gostou dessa história cheia de suspense e ação? Compartilhe com os amigos que amam uma boa trama de thriller. Salve nos favoritos para rever, depois confira nossa playlist com mais histórias completas como esta.